Menino aflito aponta para o pátio e clama pela irmã. Revelação chocante abala a escola. Era um dia como qualquer outro. O sol brilhava forte sobre a escola pública de Lucas, mas para ele, o céu parecia nublado. Ele era um garoto tímido, sempre se escondendo ao redor das sombras dos mais populares. As risadas ecoavam no pátio, mas Lucas nunca fazia parte delas. Hoje, no entanto, tudo mudaria. A escola estava agitada. Parecia que um furacão havia passado. Sussurros tomavam conta do lugar. Você soube que a Ana desapareceu? Alguém mordeu a informação, como se fosse uma bombom envenenado. Ana, sua irmã, a estrela da escola, cheia de amigos e carisma, tinha sumido. O coração de Lucas parou de repente. Era uma sensação de desespero e medo, um nó na garganta que não conseguia soltar. Ele andava de um lado para o outro, as mãos trêmulas. Ao olhar para o pátio, a confusão se alastrava. Alunos se agrupavam em pequenas rodas, trocando informações como se fossem segredos de Estado. O que seria essa situação? E então, em meio ao caos, algo chamou sua atenção. Um novo estudante. Ele estava de pé em um canto do pátio e Lucas não conseguia parar de olhar. Era como se ele estivesse vendo um fantasma. O garoto tinha um olhar semelhante ao de Ana, um sorriso que ecoava os sorrisos dela. O pânico tomou conta de Lucas. Sem pensar, ele apontou para o garoto e gritou: Ana! Um silêncio ensurdecedor tomou conta da multidão. Todos os olhares se voltaram para Lucas e, em seguida, para o garoto que ele apontara. A confusão se transformou em histeria. O diretor apareceu do nada, com seu semblante severo, e a tensão se intensificou. O que estava acontecendo? Lucas sentia o corpo inteiro tremendo. Logo, os professores começaram a fazer perguntas, mas Lucas só conseguia pensar em Ana. Uma preocupação esmagadora o envolvia. Como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. O que ele não sabia era que por trás daquele desaparecimento havia algo muito mais sinistro. Ana, sua irmã, estava envolvida em um esquema clandestino que a ligava a pessoas influentes e perigosas da cidade. Era um mundo obscuro que Lucas nunca imaginara que ela habitasse. E agora, lá estava ele, no centro de um escândalo que poderia abalar não apenas sua vida, mas todo o universo ao seu redor. Ele se sentia perdido entre a lealdade à família e a revelação de segredos que poderiam mudar tudo. O olhar do diretor era de raiva. Sua presença impunha silêncio. Falta de ar. O que ele deveria fazer? Falar ou calar? Enquanto Lucas lutava com seus próprios pensamentos, a verdade se aproximava, como uma sombra silenciosa. A linha entre certo e errado estava prestes a ser traçada. Ele se perguntava se deveria buscar por Ana e descobrir os mistérios que a cercavam, mesmo que isso significasse confrontar forças que prefeririam vê-lo. Em silêncio. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentia seu coração disparar enquanto todos os olhares se voltavam para ele. O caos ao redor parecia ter parado, como se o tempo tivesse congelado. Ele se perguntava se tinha realmente visto Ana em forma de garoto. Era uma alucinação?
Uma ilusão da mente atormentada? Mas o que aquele garoto tinha a ver com tudo isso? De repente, um grito cortou o ar. A gente precisa chamar a polícia! Uma aluna, com os olhos arregalados e as mãos trêmulas, puxou o celular com força. Mas antes que as coisas pudessem se intensificar ainda mais, o diretor gritou. Silêncio! A voz dele ecoou severa e firme. Lucas sentiu o peso daquela palavra, um pedido absurdo em meio ao desespero. O garoto, que Lucas tinha confundido com Ana, estava se afastando lentamente. Algo na maneira como ele se movia confundia Lucas ao mesmo tempo que o atraía. Sem pensar duas vezes, ele correu atrás dele, as pernas quase paralisadas pelo medo, mas dominadas por um impulso avassalador. Ei, espera! Gritou Lucas, enquanto os outros olhares de reprovação o seguiam. O garoto parou, virou-se com um olhar que de perto não era tão parecido com o de Ana. Era mais sombrio, mais encoberto por um segredo que parecia estar prestes a transbordar. Você falou dela, não foi? Perguntou, com uma voz rouca. Você a conhece? Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Sim, eu sou irmão dela. Onde você a colocou? A raiva brotou dele, junto com uma mistura de desespero. Ele estava prestes a fazer uma pergunta crucial, uma pergunta que poderia mudar tudo, quando algo inesperado aconteceu. O garoto se aproximou mais e olhou direto nos olhos de Lucas, como se pudesse ver sua alma. Você deveria saber a verdade, Lucas, disse ele. E nesse momento, tudo o que Lucas achava que sabia desmoronou. Ana não desapareceu. Ela está escondida por escolha própria. Um nó se formou na garganta de Lucas. Por escolha própria? Ué, como assim? Seus pensamentos giravam como um tornado. O que esse garoto estava dizendo? Como pode ser? Ela sempre esteve aqui, sempre confiou em mim. Então, com um olhar pesado e profundo, o garoto continuou. Ela não é quem você pensa que é. Ana tem segredos, e parte de tudo isso envolve você. Aquela afirmação golpeou Lucas como um soco no estômago. O que ele queria dizer com isso? A multidão ao redor começou a murmurar, as cabeças se virando enquanto sussurros tomavam conta. A tensão era palpável. Exatamente nesse instante, uma sirene de polícia soou ao longe. Uma onda de pânico tomou conta da escola. Nós não temos muito tempo, alertou o garoto. A verdade precisa ser revelada antes que eles cheguem. Lucas estava dividido entre a lealdade à irmã e a sensação de traição que consumia seu coração. Novas perguntas surgiam, mas havia algo mais, algo que não se encaixava. Espera, espera! Que segredo? O que você sabe sobre mim? Sobre Ana? Ele estava prestes a desmoronar. Em meio à confusão, um grito estridente ecoou de algum lugar na escola. Um grito que não tinha som de criança, mas sim de desespero. Todos os olhos, incluindo os do diretor, se viraram para a origem do som. E a última coisa que Lucas viu, antes de tudo, ficar escuro, foi o olhar assustado do garoto. Então a verdade que pairava no ar como um fantasma começou a desmoronar, revelando segredos que ele nunca imaginara. Mais do que apenas um desaparecimento, era uma trama obscura e aterradora. E Lucas se viu na frente de uma escolha: enfrentar a verdade dolorosa ou permitir que o silêncio prevalecesse. O peso da decisão quase o derrubava. O que ele faria em seguida? Lucas estava paralisado, o coração martelando no peito enquanto a sirene se aproximava. Todos na escola pareciam congelados em uma tensão palpável. Ele olhou nos olhos do garoto à sua frente, que agora parecia mais enigmático do que nunca. Você deveria saber a verdade, Lucas, repetiu, como se cada palavra carregasse um peso imenso. O que ele queria dizer com isso? E justamente no momento em que Lucas desejava desesperadamente respostas, um grito cortou o ar, intenso e agonizante. O som vinha do fundo do corredor, e a multidão paralisou ainda. Mas não era a voz de um aluno, mas algo mais profundo,
mas visceral. O que foi isso? Alguém murmurou, enquanto sussurros se espalhavam como fogo em palha seca. O garoto, que até então parecia uma figura estranha e misteriosa, agora olhava para Lucas com uma expressão de desespero. Precisamos sair daqui, agora! Sem pensar, Lucas seguiu o garoto, seu instinto o guiando para longe da agitação. Mas antes que pudessem ir muito longe, as portas da escola se abriram com um estrondo, e 2 policiais entraram abruptamente. O clima mudou instantaneamente. Um clima de medo e incerteza tomou conta. Ninguém saia! Isto é uma investigação, disse um dos policiais, e a tensão aumentou. Lucas sentiu uma onda de pânico invadir seu corpo. Ele olhou para o garoto, que agora estava à sua frente, os olhos arregalados. Você não pode dizer nada sobre o que eu disse antes. Eles não devem saber. Ele implorou, cada palavra saindo apressada. Mas o que? Você sabe? O que está acontecendo com a Ana? Lucas gritou, a angústia transbordando. O garoto hesitou, um conflito interno passando por sua expressão. Não é seguro agora. Você vai se machucar. A multidão começou a murmurar novamente, olhos se voltando deles. As risadas que antes preenchiam o pátio agora se transformaram em uma atmosfera carregada de perguntas sem resposta. O diretor gritou por ordem, tentando restaurar algum tipo de controle. Mas Lucas sentia como se estivesse perdendo o chão sob seus pés. Eu não confio em você, Lucas disse, a respiração descontrolada. Se você está envolvido no desaparecimento da Ana, eu não vou ficar aqui. O garoto, frustrado, tomou um passo em direção a Lucas. Você não entende. Eu sou a única pessoa que pode te ajudar. Mas a verdade é que Ana não é o que você pensa. Antes que pudesse processar a gravidade das palavras, um novo grito ecoou. Socorro! Alguém! Precisamos de ajuda! E então, como se o tempo tivesse parado, uma sombra se esgueirou pela porta da sala de aula. Algo ou alguém estava correndo em direção a eles. Os policiais imediatamente se viraram, prontos para agir, mas a figura se destacou e todos ficaram silenciosos. Lucas reconheceu aquele rosto. Era a Ana. Ela estava ali, mas não parecia ferida ou assustada. O olhar dela era gélido, determinado. Lucas, ela gritou, eu não tenho muito tempo. Eles não podem saber que estou aqui. O impacto daquela aparição foi devastador. Lucas sentiu o mundo girar. O que estava acontecendo? O garoto ao seu lado se encolheu, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Você não pode estar aqui, ele murmurou, pálido como uma folha. O silêncio na escola era esmagador. Todos os olhares estavam fixos em Ana. O que ela estava fazendo? Por que estava fugindo? Lucas sentia uma mistura de alívio e confusão. Ana, você está bem? Onde você está? Ele conseguiu perguntar. Mas Ana apenas balançou a cabeça, um brilho de algo obscuro nos olhos. Eles vão vir. Você não sabe a verdade. Você precisa acreditar em mim. O que você achava que era, nunca foi. Justo quando Lucas estava prestes a questioná-la, os policiais se aproximaram rápido. Pare! O que você está fazendo aqui? Um deles a encurralou, e Lucas sentiu seu coração afundar. Ana não disse uma palavra. O olhar dela ficou firme, como uma fortaleza. E em questão de segundos, tudo desmoronou novamente. Lucas, não! Corra! E não olhe para trás! Aquelas palavras ecoaram na mente dele. O que estava acontecendo? Todo mundo à sua volta estava prestes a entrar em colapso. Por que ela queria que ele fugisse? E, principalmente, qual era a verdade que Ana estava escondendo, que precisava desesperadamente ser revelada antes que tudo acabasse em tragédia? Lucas estava paralisado, o coração martelando no peito, enquanto a sirene se aproximava. Todos na escola pareciam congelados em uma tensão palpável. Ele olhou nos olhos de Ana, que agora exibia um semblante gélido,
determinado. Lucas, ela gritou, com uma urgência que fez seu coração apertar ainda mais. Eu não tenho muito tempo. Eles não podem saber que estou aqui. Aquelas palavras ecoaram na mente dele. O que estava acontecendo? O garoto ao seu lado estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Você não pode estar aqui, ele murmurou, a voz trêmula. O silêncio na escola era esmagador. Todos os olhares estavam fixos em Ana. O choque era visível em cada rosto. Lucas sentiu uma mistura de alívio e confusão. Ana, você está bem? Onde você esteve? Ele perguntou, mal conseguindo entender a situação. Ana apenas balançou a cabeça, um brilho intenso em seus olhos. Eles vão vir. Você não sabe a verdade. Você precisa acreditar em mim. O que você achava que era, nunca foi. Antes que Lucas pudesse processar tudo, um novo grito cortou o ar. Socorro! Alguém? Precisamos de ajuda! E então uma sombra se esgueirou pela porta da sala de aula, correndo em direção a eles. Os policiais imediatamente viraram-se, prontos para agir. Lucas reconheceu aquele rosto. Era um dos amigos de Ana, Mateus, com um semblante desesperado. Ana, você precisa vir! Seu tom era apressado e angustiado. O coração de Lucas disparou. Mateus, o que está acontecendo? Onde você estava? A alucinação de que tudo estava prestes a se resolver despencou. Mateus olhou ao redor, nervoso, e respirou fundo antes de falar. Eles estão atrás de você. Estão vindo. Você não sabe. Ana, precisamos ir agora. Os policiais começaram a se aproximar, e Ana parecia hesitar. O que você está escondendo, Mateus? Lucas exigiu, seu desespero crescendo. Seus pais, eles... Mateus começou, mas sua voz falhou, o medo dominando seu olhar. Eles o quê? A ansiedade de Lucas ganhou contornos de raiva. O que aconteceu com meus pais? E então, como se o tempo tivesse parado, todos ouviram um som estrondoso. A porta da escola foi arrombada, e uma figura imponente entrou. Um homem de terno escuro, com um olhar afiado que fez todos recuarem. Ele era alguém que Lucas reconhecia, mas sua mente não conseguia processar. Era o pai dele, mas não como antes. Agora, ele estava cercado por uma aura de opressão. Lucas, fique longe da sua irmã, o pai disse, a voz grave ressoando como uma sentença. O que estava acontecendo? O desespero se transformou em confusão e raiva. Ana olhou para o pai e depois para o garoto ao seu lado. Você não tem o direito, ela exclamou com uma ferocidade inesperada. Isso não vai acontecer novamente. Uma tensão elétrica percorreu o ambiente. Lucas olhou de Ana para o homem, e em um estalo, tudo o que pensava que sabia desmoronou. Espera, o que você está dizendo? O que você está fazendo com a Ana? A realidade começou a se desfazer na mente dele. O pai respirou fundo, a expressão dele endurecida. Ela precisa ser levada de volta para proteger você. As palavras pesadas pairaram no ar, e então, como um balde de água fria, a verdade começou a se revelar. O que você quer dizer com proteger? Qual é o segredo que todos nós estamos escondendo? Lucas gritou, a garganta apertando. Ele sentiu sua vida inteira fragmentando-se em um caos. Ana piscou as lágrimas que ameaçavam cair, mas não havia tempo. A verdade é que nem tudo o que parece é. Nossos pais, eles não são quem você pensa que são. Antes que Lucas pudesse responder, Mateus interrompeu. Eles não são só seus pais, Lucas. São pessoas perigosas, manipulações, segredos obscuros. O silêncio se instalou, pesado e opressivo. O que quer que estivesse acontecendo estava além da compreensão de Lucas. Uma reviravolta chocante que mudava não só sua visão sobre os pais, mas toda a sua vida. Não, isso não pode ser verdade. Lucas retaliou, mas as imagens de tudo o que conhecia estavam se dissipando rapidamente. Ele estava preso em um jogo onde as regras mudaram. Ana se aproximou. Você precisa escolher, Lucas. Você vai junto ou ficará aqui? Você tem que decidir antes que eles façam outra coisa.
As palavras dela eram um convite à liberdade e um aviso de um futuro que parecia sombrio. E assim, em meio ao caos, Lucas se viu paralisado, a dúvida cravada em seu coração. A escolha do que fazer estava ali, diante dele, mas a direção que tomar poderia rasgar sua vida para sempre. O que ele escolheria? Lucas estava paralisado, o coração martelando no peito, enquanto a sirene se aproximava. Todos na escola pareciam congelados em uma tensão palpável. Ele olhou nos olhos de Ana, que agora exibia um semblante gélido, determinado. "Lucas!" ela gritou, com uma urgência que fez seu coração apertar ainda mais. "Eu não tenho muito tempo. Eles não podem saber que estou aqui." Aquelas palavras ecoaram na mente dele. O que estava acontecendo? O garoto ao seu lado estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. "Você não pode estar aqui", ele murmurou, a voz trêmula. O silêncio na escola era esmagador. Todos os olhares estavam fixos em Ana. O choque era visível em cada rosto. Lucas sentiu uma mistura de alívio e confusão. "Ana, você está bem? Onde você esteve?" ele perguntou, mal conseguindo entender a situação. Ana apenas balançou a cabeça. Um brilho intenso em seus olhos. "Eles vão vir. Você não sabe a verdade. Você precisa acreditar em mim. O que você achava que era, nunca foi." Antes que Lucas pudesse processar tudo, um novo grito cortou o ar. "Socorro! Alguém! Precisamos de ajuda!" E então, uma sombra se esgueirou pela porta da sala de aula, correndo em direção a eles. Os policiais imediatamente viraram-se, prontos para agir. Lucas reconheceu aquele rosto. Era um dos amigos de Ana, Mateus, com um semblante desesperado. "Ana, você precisa vir." Seu tom era apressado e angustiado. O coração de Lucas disparou. "Mateus, o que está acontecendo? Onde você estava?" A alucinação de que tudo estava prestes a se resolver despencou. Mateus olhou ao redor, nervoso, e respirou fundo antes de falar. "Eles estão atrás de você. Estão vindo. Você não sabe. Ana, precisamos ir agora." Os policiais começaram a se aproximar, e Ana parecia hesitar. "O que você está escondendo, Mateus?" Lucas exigiu, seu desespero crescendo. "Seus pais. Eles..." Mateus começou, mas sua voz falhou, o medo dominando seu olhar. "Eles o quê?" A ansiedade de Lucas ganhou contornos de raiva. "O que aconteceu com meus pais?" E então, como se o tempo tivesse parado, todos ouviram um som estrondoso. A porta da escola foi arrombada e uma figura imponente entrou. Um homem de terno escuro, com um olhar afiado, que fez todos recuarem. Ele era alguém que Lucas reconhecia, mas sua mente não conseguia processar. Era o pai dele, mas não como antes. Agora, ele estava cercado por uma aura de opressão. "Lucas, fique longe da sua irmã", o pai disse, a voz grave ressoando como uma sentença. O que estava acontecendo? O desespero se transformou em confusão e raiva. Ana olhou para o pai e depois para o garoto ao seu lado. "Você não tem o direito", ela exclamou, com uma ferocidade inesperada. "Isso não vai acontecer novamente." Uma tensão elétrica percorreu o ambiente. Lucas olhou de Ana para o homem, e em um estalo, tudo o que pensava que sabia desmoronou. "Espera, o que você está dizendo? O que você está fazendo com a Ana?" A realidade começou a se desfazer na mente dele. O pai respirou fundo, a expressão dele endurecida. "Ela precisa ser levada de volta, para proteger você." As palavras pesadas pairaram no ar. E então, como um balde de água fria, a verdade começou a se revelar. "O que você quer dizer com proteger? Qual é o segredo que todos nós estamos escondendo?" Lucas gritou, a garganta apertando. Ele sentiu sua vida inteira fragmentando-se em um caos. Ana se aproximou. "Você precisa escolher, Lucas. Você vai junto ou ficará aqui? Você tem que decidir antes que eles façam outra coisa." As palavras dela eram um convite à liberdade e um aviso de um futuro que parecia sombrio. Neste momento, uma explosão ressoou de fora da escola. A porta se abriu com um estrondo
e vários homens em roupas pretas invadiram o local, como se fossem sombras de um pesadelo. A tensão atingiu seu pico. A confusão tomou conta. Lucas viu o olhar de desespero e raiva nos olhos de Ana. Corra, Lucas, corra! Os homens estavam armados e seus olhares eram frios. A cena se transformou em um verdadeiro caos. Mateus, olhando para os homens, ficou pálido como um fantasma. Meu Deus, eles estão aqui. Ele se virou rapidamente, tontando. Acharam uma saída. Lucas, paralisado pela surpresa, não sabia o que fazer. Ana, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? A mente dele estava uma tempestade. Sua vida, tudo o que ele conhecia, em perigo. Ana se virou para Mateus e depois olhou para Lucas. A expressão dela uma mistura de determinação e desespero. Eu desejei que você nunca soubesse. Eles vieram para nos levar de volta, para arruinar tudo. Nesse momento, o pai de Lucas, ainda calado, aparentemente em choque, teve uma expressão que nunca tinha visto antes. Ele se virou para Ana e Mateus, como se estivesse prestes a revelar um segredo. A verdade é muito mais complexa do que você pode imaginar. Ana não é apenas sua irmã. Lucas ficou parado, o corpo tremendo. A revelação estava ali, nas pontas dos dedos. O que seu pai estava prestes a dizer poderia mudar tudo. O ar estava pesado com expectativa. Era uma pergunta pairando no ar. E, com o barulho ao fundo e os homens avançando, Lucas sabia que o tempo se esgotava. Quem é ela? Lucas perguntou, a voz quase um sussurro, enquanto o caos se desenrolava à sua volta. A necessidade de saber a verdade estava consumindo-o. Mas a resposta que seu pai estava prestes a dar poderia ser o golpe final que rasgaria o véu de sua vida. Lucas estava paralisado, o coração martelando no peito, enquanto a sirene se aproximava. Todos na escola pareciam congelados em uma tensão palpável. Ele olhou nos olhos de Ana, que agora exibia um semblante gélido, determinado. Lucas! Ela gritou, com uma urgência que fez seu coração apertar ainda mais. Eu não tenho muito tempo. Eles não podem saber que estou aqui. Aquelas palavras ecoaram na mente dele. O que estava acontecendo? O garoto ao seu lado estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Você não pode estar aqui, ele murmurou, a voz trêmula. O silêncio na escola era esmagador. Todos os olhares estavam fixos em Ana. O choque era visível em cada rosto. Lucas sentiu uma mistura de alívio e confusão. Ana, você está bem? Onde você esteve? Ele perguntou, mal conseguindo entender a situação. Ana apenas balançou a cabeça, um brilho intenso em seus olhos. Eles vão vir. Você não sabe a verdade. Você precisa acreditar em mim. O que você achava que era, nunca foi. Antes que Lucas pudesse processar tudo, um novo grito cortou o ar. Socorro! Alguém! Precisamos de ajuda! E então, uma sombra se esgueirou pela porta da sala de aula, correndo em direção a eles. Os policiais imediatamente viraram-se, prontos para agir. Lucas reconheceu aquele rosto. Era um dos amigos de Ana, Mateus, com um semblante desesperado. Ana, você precisa vir. Seu tom era apressado e angustiado. O coração de Lucas disparou. Mateus, o que está acontecendo? Onde você estava? A alucinação de que tudo estava prestes a se resolver despencou. Mateus olhou ao redor, nervoso, e respirou fundo antes de falar. Eles estão atrás de você. Estão vindo. Você não sabe. Ana, precisamos ir agora. Os policiais começaram a se aproximar, e Ana parecia hesitar. O que você está escondendo, Mateus? Lucas exigiu, seu desespero crescendo. Seus pais... Eles... Mateus começou, mas sua voz falhou, o medo dominando seu olhar. Eles o quê? A ansiedade de Lucas ganhou contornos de raiva. O que aconteceu com meus pais? E então, como se o tempo tivesse parado,
Todos ouviram um som estrondoso. A porta da escola foi arrombada e uma figura imponente entrou. Um homem de terno escuro, com um olhar afiado que fez todos recuarem. Ele era alguém que Lucas reconhecia, mas sua mente não conseguia processar. Era o pai dele, mas não como antes. Agora, ele estava cercado por uma aura de opressão. Lucas, fique longe da sua irmã, o pai disse, a voz grave ressoando como uma sentença. O que estava acontecendo? O desespero se transformou em confusão e raiva. Ana olhou para o pai e depois para o garoto ao seu lado. Você não tem o direito, ela exclamou, com uma ferocidade inesperada. Isso não vai acontecer novamente. Uma tensão elétrica percorreu o ambiente. Lucas olhou de Ana para o homem e, em um estalo, tudo o que pensava que sabia desmoronou. Espera, o que você está dizendo? O que você está fazendo com a Ana? A realidade começou a se desfazer na mente dele. O pai respirou fundo, a expressão dele endurecida. Ela precisa ser levada de volta, para proteger você. As palavras pesadas pairaram no ar. E então, como um balde de água fria, a verdade começou a se revelar. O que você quer dizer com proteger? Qual é o segredo que todos nós estamos escondendo? Lucas gritou, a garganta apertando. Ele sentiu sua vida inteira fragmentando-se em um caos. Ana se aproximou. Você precisa escolher, Lucas. Você vai junto. Ou ficará aqui? Você tem que decidir antes que eles façam outra coisa. As palavras dela eram um convite à liberdade e um aviso de um futuro que parecia sombrio. E neste momento, algo estrondoso aconteceu. Um barulho ensurdecedor. Uma janela se quebra e um grupo de homens encapuzados invade a sala, armados e prontos para o que viesse. O clima virou caos absoluto. As vozes subiram em gritos. As pessoas começaram a correr. Lucas ficou parado, o medo tomando conta dele. Ana olhou para Lucas com desespero. Corra, Lucas, corra! Mas ele não conseguia mover as pernas. Ele viu um dos homens se aproximando, a arma apontada para eles. Não! Ana gritou, jogando-se na frente de Lucas. O coração dele disparou. O que ele estava fazendo? Se você picar nele, eu juro que você vai se arrepender. A tensão transbordou. Lucas tentou puxá-la para longe, mas a cena se desenrolava em câmera lenta. Ele viu o homem levantar a arma, mas antes que pudesse atirar, Mateus, sem pensar, atacou-o em uma tentativa de desarmá-lo. O golpe foi violento, mas na luta a arma disparou. O barulho ressoou e o mundo de Lucas desmoronou. Ele se virou para ver onde a bala tinha ido. O olhar de terror em seus olhos se transformou em completo pânico ao perceber que o impacto havia atingido seu pai. A expressão no rosto do pai foi um misto de choque e dor. Ele caiu de joelhos, as mãos sobre a ferida. O caos se desenrolou principalmente em torno deles. Mas tudo aquilo parecia absurdamente lento para Lucas. Não, pai! A voz dele ecoou desesperada, enquanto Ana e Mateus se tornaram sombras atrás dele. A cena pegando fogo de emoções e ação. O que estava acontecendo? Como isso poderia ter acontecido? As luzes da escola piscavam e a sirene da polícia aumentava. Mas Lucas só conseguia olhar para o pai, que olhava de volta, os olhos cheios de dor e arrependimento. E nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Ele murmurou com esforço: Você é meu filho, Lucas. Tudo isso é por sua causa. As palavras dele ecoaram na mente de Lucas como um eco distante. E naquele instante, todas as certezas que ele tinha se desfizeram como pó ao vento. Segredos que pareciam estar escondidos nas sombras da vida dele, agora se expunham. Quem era ele, afinal? O que isso significava? E a realidade do que estava acontecendo rapidamente se tornava uma armadilha mortal. Lucas olhou para Ana, para Mateus e depois, lentamente, de volta ao pai.
O que isso significava para o enigma que sua vida se tornara? A confusão pairava enquanto o desespero envolvia o coração dele. As perguntas se amontoavam, o medo crescendo. Ele tinha que entender. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Lucas estava paralisado, o coração martelando no peito, enquanto as sirenes congelados em uma tensão palpável. Ele olhou nos olhos de Ana, que agora exibiam um semblante gélido, determinado. Lucas, ela gritou, com uma urgência que fez seu coração apertar ainda mais. Eu não tenho muito tempo. Eles não podem saber que estou aqui. Aquelas palavras ecoaram na mente dele. O que estava acontecendo? O garoto ao seu lado estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Você não pode estar aqui, ele murmurou, a voz trêmula. O silêncio na escola era esmagador. Todos os olhares estavam fixos em Ana. O choque era visível em cada rosto. Lucas sentia uma mistura de alívio e confusão. Ana, você está bem? Onde você esteve? Ele perguntou, mal conseguindo entender a situação. Ana apenas balançou a cabeça, um brilho intenso em seus olhos. Eles vão vir. Você não sabe a verdade. Você precisa acreditar em mim. O que você achava que era, nunca foi. Antes que Lucas pudesse processar tudo, um novo grito cortou-o. Socorro! Alguém! Precisamos de ajuda! E então, uma sombra se esgueirou pela porta da sala de aula, correndo em direção a eles. Os policiais imediatamente viraram-se, prontos para agir. Lucas reconheceu aquele rosto. Era um dos amigos de Ana, Mateus, com um semblante desesperado. Ana, você precisa vir! Seu tom era apressado e angustiado. O coração de Lucas disparou. Mateus, o que está acontecendo? Onde você estava? A alucinação de que tudo estava prestes a se resolver despencou. Mateus olhou ao redor, nervoso, e respirou fundo antes de falar. Eles estão atrás de você. Estão vindo. Você não sabe. Ana, precisamos ir agora. Os policiais começaram a se aproximar, e Ana parecia hesitar. O que você está escondendo, Mateus? Lucas exigiu, seu desespero crescendo. Seus pais, eles... Mateus começou, mas sua voz falhou, o medo dominando seu olhar. Eles o quê? A ansiedade de Lucas ganhou contornos de raiva. O que aconteceu com meus pais? E então, como se o tempo tivesse parado, todos ouviram um som estrondoso. A bola foi arrombada, e uma figura imponente entrou. Um homem de terno escuro, com um olhar afiado que fez todos recuarem. Ele era alguém que Lucas reconhecia, mas sua mente não conseguia processar. Era o pai dele, mas não como antes. Agora ele estava cercado por uma aura de opressão. Lucas, fique longe da sua irmã, o pai disse, a voz grave ressoando como uma sentença. O que estava acontecendo? O desespero se transformou em confusão e raiva. Ana olhou para o pai e depois para o garoto ao seu lado. Você não... Na mente dele. O pai respirou fundo, a expressão dele endurecida. Ela precisa ser levada de volta para proteger você. As palavras pesadas pairaram no ar. E então, como um balde de água fria, a verdade começou a se revelar. O que você quer dizer com proteger? Qual é o segredo que todos nós estamos escondendo? Lucas gritou, a garganta apertando. Ele sentiu sua vida inteira fragmentando-se em um caos. Ana se aproximou. Você precisa escolher, Lucas. Você vai junto ou ficará aqui? Você tem que decidir antes que eles façam outra coisa. As palavras dela eram um convite à liberdade e um aviso de um futuro que parecia sombrio. Neste momento, algo estrondoso aconteceu. Um barulho ensurdecedor. Uma janela se quebra e um grupo de homens encapuzados invade a sala, armados e prontos para o que viesse. O clima virou caos absoluto. As vozes subiram em gritos. As pessoas começaram a correr. Lucas ficou parado, o medo tomando conta dele. Ana olhou para Lucas com desespero. Corra, Lucas, corra! Mas ele não conseguia mover as pernas.
Ele viu um dos homens se aproximando, a arma apontada para eles. Não! Ana gritou, jogando-se na frente de Lucas. O coração dele disparou. O que ela estava fazendo? Se você tocar nele, eu juro que você vai se arrepender. A tensão transbordou. Lucas tentou puxá-la para longe, mas a cena se desenrolava em câmera lenta. Ele viu o homem levantar a arma, mas antes que pudesse atirar, Mateus, sem pensar, atacou-o em uma tentativa de desarmá-lo. O golpe foi violento, mas na luta, a arma disparou. O barulho ressoou e o mundo de Lucas desmoronou. Ele se virou para ver onde a bala tinha ido. O olhar de terror em seus olhos se transformou em completo pânico ao perceber que o impacto havia atingido seu pai. A expressão no rosto do pai foi um misto de choque e dor. Ele caiu de joelhos, as mãos sobre a ferida. O caos se desenrolou principalmente em torno deles, mas tudo aquilo parecia absurdamente lento para Lucas. Não, pai! A voz dele ecoou desesperada, enquanto Ana e Mateus se tornavam sombras atrás dele, a cena pegando fogo de emoções e ação. O que estava acontecendo? Como isso poderia ter acontecido? As luzes da escola piscavam e a sirene da polícia aumentava, mas Lucas só conseguia olhar para o pai, que olhava de volta, os olhos cheios de dor e arrependimento. E nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Ele murmurou com esforço: "Você é meu filho, Lucas. Tudo isso é por sua causa." As palavras dele ecoaram na mente de Lucas como um eco distante, e naquele instante, todas as certezas que ele tinha se desfizeram como pó ao vento. Segredos que pareciam estar escondidos nas sombras da vida dele agora se expunham. Quem era ele? Se tornava uma armadilha mortal. Lucas olhou para Ana, para Mateus e depois, lentamente, de volta ao pai. O que isso significava para o enigma que sua vida se tornara? A confusão pairava, enquanto o desespero envolvia o coração dele. As perguntas se amontoavam, o medo crescendo. Ele tinha que entender. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? A atmosfera era tão densa que Lucas mal conseguiu respirar. De repente, o pai se inclinou à frente, falando entre dentes. "Não é o que você está pensando. A verdade é muito mais sombria. Ana não é sua irmã. Ela é..." E antes que ele pudesse terminar a frase, um dos homens encapuzados tomou a frente, com um movimento rápido e decisivo. "Silêncio!" o homem gritou, com uma voz que cortava como faca. "O que nojo está prestes a acabar com todos nós." O olhar dele perfurou Lucas e a verdade caiu, congelou. A expressão dela se transformando de determinação em puro horror. "Não, não!" ela sussurrou, um pânico evidente em sua voz. Lucas percebeu um lampejo de medo nos olhos de Ana, como se tudo o que ela pensou que sabia pudesse estar em risco. As palavras do pai ecoaram na mente de Lucas, misturada com o choque do que o homem acabara de dizer. Tudo o que ele via, tudo o que acreditava, desmoronou. Segredos e mentiras estavam à espreita, prontos para consumir não apenas ele, mas a vida inteira que conhecia. O peso da escolha se intensificou. Nesse instante, ele olhou para Ana, e tudo o que sentia se tornava uma tempestade. A conexão que tinham agora era uma linha tênue. Quem era ela realmente? Quem era ele? A verdade estava diante dele, mas a incerteza da escolha a ser feita se agravava a cada segundo. E antes que Lucas pudesse responder, um novo grito cortou o ar. A escola estava se transformando em um pesadelo, e ele precisava decidir rapidamente onde se posicionar. Com a vida de todos em jogo, uma ramificação de possibilidades se abria diante dele. O que ele escolheria? Lucas estava paralisado, o coração martelando no peito enquanto a sirene se aproximava. Todos na escola pareciam congelados e uma tensão palpável. Ele olhou nos olhos de Ana,
que agora exibia um semblante gélido, determinado. Lucas! Ela gritou, com uma urgência que fez seu coração apertar ainda mais. Eu não tenho muito tempo. Eles não podem saber que estou aqui. Aquelas palavras ecoaram na mente dele. O que estava acontecendo? O garoto ao seu lado estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Você não pode estar aqui, ele murmurou, a voz trêmula. O silêncio na escola era esmagador. Todos os olhares estavam fixos em Ana. O choque era visível em cada rosto. Lucas sentiu uma mistura de alívio e confusão. Ana, você está bem? Onde você esteve? Ele perguntou, mal conseguindo entender a situação. Ana apenas balançou a cabeça, um brilho intenso em seus olhos. Eles vão vir. Você não sabe a verdade. Você precisa acreditar em mim. O que você achava que era, nunca foi. Antes que Lucas pudesse processar tudo, um novo grito cortou o ar. Socorro! Alguém! Precisamos de ajuda! E então, uma sombra se esgueirou pela porta da sala de aula, correndo em direção a eles. Os policiais imediatamente viraram-se, prontos para agir. Lucas reconheceu aquele rosto. Era um dos amigos de Ana, Mateus, com um semblante desesperado. Ana, você precisa vir! Seu tom era apressado e angustiado. O coração de Lucas disparou. Mateus, o que está acontecendo? Onde você estava? A alucinação de que tudo estava prestes a se resolver despencou. Mateus olhou ao redor, nervoso, e respirou fundo antes de falar. Eles estão atrás de você. Estão vindo. Você não sabe. Ana, precisamos ir agora. Os policiais começaram a se aproximar, e Ana parecia hesitar. E você está escondendo, Mateus? Lucas exigiu, seu desespero crescendo. Seus pais, eles... Mateus começou, mas sua voz falhou, o medo dominando seu olhar. Eles o quê? A ansiedade de Lucas ganhou contornos de raiva. O que aconteceu com meus pais? E então, como se o tempo tivesse parado, todos ouviram um som estrondoso. A porta da escola foi arrombada, e uma figura imponente entrou. Um homem de terno escuro, com um olhar afiado que fez todos recuarem. Ele era alguém que Lucas reconhecia, mas sua mente não conseguia processar. Era o pai dele, mas não como antes. Agora, ele estava cercado por uma aura de opressão. Lucas, fique longe da sua irmã, o pai disse, a voz grave ressoando como uma sentença. O que estava acontecendo? O desespero se transformou em confusão e raiva. Ana olhou para o pai e depois para o garoto ao seu lado. Você não tem o direito, ela exclamou, com uma ferocidade inesperada. Isso não vai acontecer novamente. Uma tensão elétrica percorreu o ambiente. Lucas olhou de Ana para o homem e, em um estalo, tudo o que pensava que sabia desmoronou. Espera, o que você está dizendo? O que você está fazendo com a Ana? A realidade começou a se desfazer na mente dele. O pai respirou fundo, a expressão dele endurecida. Ela precisa ser levada de volta, para proteger você. As palavras pesadas pairaram no ar. E então, como um balde de água fria, a verdade começou a se revelar. O que você quer dizer com proteger? Qual é o segredo que todos nós estamos escondendo? Lucas gritou, a garganta apertando. Ele sentiu sua vida inteira fragmentando-se em um caos. Ana se aproximou. Você precisa escolher, Lucas. Você vai junto ou ficará aqui? Você tem que decidir antes que eles façam outra coisa. As palavras dela eram um convite à liberdade e um aviso de um futuro que parecia sombrio. Neste momento, algo estrondoso aconteceu. Um barulho ensurdecedor. Uma janela se quebra e um grupo de homens encapuzados invade a sala, armados e prontos para o que viesse. O clima virou caos absoluto. As vozes subiram em gritos. As pessoas começaram a correr. Lucas ficou parado, o medo tomando conta dele. Ana olhou para Lucas com desespero. Corra, Lucas, corra! Mas ele não conseguia mover as pernas. Ele viu um dos homens se aproximando, a arma apontada para eles. Não! Ana gritou, jogando-se na frente de Lucas. O coração dele disparou. O que ela estava fazendo? Se você tocar nele, eu juro que você vai se arrepender. A tensão transbordou.
Lucas tentou puxá-la para longe, mas a cena se desenrolava em câmera lenta. Ele viu o homem levantar a arma, mas antes que pudesse atirar, Mateus, sem pensar, atacou-o em uma tentativa de desarmá-lo. O golpe foi violento, mas na luta a arma disparou. O barulho ressoou e o mundo de Lucas desmoronou. Ele se virou para ver onde a bala tinha ido. O olhar de terror em seus olhos se transformou em completo pânico ao perceber que o impacto havia atingido seu pai. A expressão no rosto do pai foi um misto de choque e dor. Ele caiu de joelhos, as mãos sobre a ferida. O caos se desenrolou principalmente em torno deles. Mas tudo aquilo parecia absurdamente lento para Lucas. Não, pai! A voz dele ecoou desesperada, enquanto Ana e Mateus se tornavam sombras atrás dele. A cena pegando fogo de emoções e ação. O que estava acontecendo? Como isso poderia ter acontecido? As luzes da escola piscavam e a sirene da polícia aumentava, mas Lucas só conseguia olhar para o pai, que olhava de volta, os olhos cheios de dor e arrependimento. E nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Ele murmurou, com esforço: "Você é meu filho, Lucas. Tudo isso é por sua causa." As palavras dele ecoaram na mente de Lucas como um eco distante, e naquele instante, todas as certezas que ele tinha se desfizeram como pó ao vento. Segredos que pareciam estar escondidos nas sombras da vida dele, agora se expunham. Quem era ele, afinal? O que isso significava? E a realidade do que estava acontecendo rapidamente se tornava uma armadilha mortal. Lucas olhou para Ana, para Mateus e depois, lentamente, de volta ao pai. E que isso significava para o enigma que sua vida se tornara? A confusão pairava, enquanto o desespero envolvia o coração dele. As perguntas se amontoavam, o medo crescendo. Ele tinha que entender. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Então uma réstia de luz iluminou o espaço, e uma mulher apareceu no fundo da sala, pálida e com um ar de autoridade que fez todos congelarem. "Chega! Basta!" Sua voz cortou a tensão como uma faca. Ela usava um vestido com o simbolismo da família que Lucas nunca tinha visto. Algo cerimonial e angustiante. "Quem é você?" Lucas perguntou, a voz trêmula. A mulher olhou diretamente para ele. "Sou sua mãe, Lucas, e você não tem ideia do que realmente aconteceu." Naquele instante, o chão sob seus pés pareceu desmoronar. Uma onda de primeiras memórias não vividas começou a invadir sua mente. Ana, pálida, levou as mãos à boca. O que a mulher estava dizendo? "Como assim sua mãe?" "Não, isso não pode ser verdade!" Lucas gritou, desesperado. "É verdade. Eu fui forçada a deixá-lo com seu pai, porque a verdade não deveria ser revelada agora. Mas é tarde demais." A tensão na sala subiu a um nível insuportável. O olhar dos encapuzados se voltava para ela, e os sentimentos de Lucas ferveram com a dor da revelação. "Tudo isso é uma armadilha, Lucas. Você nunca esteve seguro. Eles estão atrás de você, atrás de seu poder." Ela hesitou, percebendo a gravidade do que estava revelando. A urgência no ar era quase palpável. "No meu poder? Que poder?" Lucas estava em choque. O que isso significava para tudo o que ele conhecia? Mateus e Ana trocaram olhares confusos, e Lucas sentiu como se estivesse no centro de um furacão. A mulher continuou. "Você não sabe, mas há muito em jogo. Você é a chave para uma guerra que começou muito antes de você nascer." A sala vibrou com essa nova realidade. Cada pessoa ali sentia o peso daquele momento. Lucas estava em um infindável labirinto de mentiras e revelações. O que ele faria a seguir? A verdade ainda estava tão obscura, e com isso veio um novo dilema. Uma nova escolha. Seguir o caminho da verdade ou mergulhar ainda mais na mentira? O que aconteceria a partir dali?
Lucas estava paralisado, o coração martelando no peito, enquanto a sirene se aproximava. Todos na escola pareciam congelados, em uma tensão palpável. Ele olhou nos olhos de Ana, que agora exibia um semblante gélido, determinado. Lucas! Gritou, com uma urgência que fez seu coração apertar ainda mais. Eu não tenho muito tempo. Eles não podem saber que estou aqui. Aquelas palavras ecoaram na mente dele. O que estava acontecendo? O garoto ao seu lado estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Você não pode estar aqui, ele murmurou, a voz trêmula. O silêncio na escola era esmagador. Todos os olhares estavam fixos em Ana. O choque era visível em cada rosto. Lucas sentiu uma mistura de alívio e confusão. Ana, você tá bem? Onde você esteve? Ele perguntou, mal conseguindo entender a situação. Ana apenas balançou a cabeça, um brilho intenso em seus olhos. Eles vão vir. Você não sabe a verdade. Você precisa acreditar em mim. O que você achava que era, nunca foi. Antes que Lucas pudesse processar tudo, um novo grito quirtou o ar. Socorro! Alguém! Precisamos de ajuda! E então, uma sombra se esgueirou pela porta da sala de aula, correndo em direção a eles. Os policiais imediatamente viraram-se, prontos para agir. Lucas reconheceu aquele rosto. Era um dos amigos de Ana, Mateus, com um semblante desesperado. Ana, você precisa vir! Seu tom era apressado e angustiado. O coração de Lucas disparou. Mateus, o que está acontecendo? Onde você estava? A alucinação de que tudo estava prestes a se resolver despencou. Mateus olhou ao redor, nervoso, e respirou fundo antes de falar. Eles estão atrás de você. Estão vindo. Você não sabe. Ana, precisamos ir agora. Os policiais começaram a se aproximar, e Ana parecia hesitar. O que você está escondendo, Mateus? Lucas exigiu, seu desespero crescendo. Seus pais, eles... Mateus começou, mas sua voz falhou, o medo dominando seu olhar. Eles o quê? A ansiedade de Lucas ganhou contornos de raiva. O que aconteceu com meus pais? E então, como se o tempo tivesse parado, todos ouviram um som estromboso. A porta da escola foi arrombada, e uma figura imponente entrou. Um homem de terno escuro, com um olhar afiado que fez todos recuarem. Ele era alguém que Lucas reconhecia, mas sua mente não conseguia processar. Era o pai dele, mas não como antes. Agora, ele estava cercado por uma aura de opressão. Lucas, fique longe da sua irmã, o pai disse, a voz grave ressoando como uma sentença. O que estava acontecendo? O desespero se transformou em confusão e raiva. Ana olhou para o pai e depois para o garoto ao seu lado. Você não tem o direito, ela exclamou com uma ferocidade inesperada. Isso não vai acontecer novamente. Uma tensão elétrica percorreu o ambiente. Lucas olhou de Ana para o homem e, em um estalo, tudo o que pensava que sabia desmoronou. Espera, o que você está dizendo? O que você está fazendo com a Ana? A realidade começou a se desfazer na mente dele. O pai respirou fundo, a expressão dele endurecida. Ela precisa ser levada de volta, para proteger você. As palavras pesadas pairaram no ar, e então, como um balde de água fria, a verdade começou a se revelar. O que você quer dizer com proteger? Qual é o segredo que todos nós estamos escondendo? Lucas gritou, a garganta apertando. Ele sentiu sua vida inteira fragmentando-se em um caos. Ana se aproximou. Você precisa escolher, Lucas. Você vai junto ou ficará aqui? Você tem que decidir, antes que eles façam outra coisa. As palavras dela eram um convite à liberdade e um aviso de um futuro que parecia sombrio. Neste momento, algo estrondoso aconteceu. Um barulho ensurdecedor. Uma janela se quebra e um grupo de homens encapuzados invade a sala, armados e prontos para o que viesse.
O clima virou caos absoluto. As vozes subiram em gritos. As pessoas começaram a correr. Lucas ficou parado, o medo tomando conta dele. Ana olhou para Lucas com desespero. Corra, Lucas, corra! Mas ele não conseguia mover as pernas. Ele viu um dos homens se aproximando, a arma apontada para eles. Não! Ana gritou, jogando-se na frente de Lucas. O coração dele disparou. O que ela estava fazendo? Se você tocar nele, eu juro que você vai se arrepender. A tensão transbordou. Lucas tentou puxá-la para longe, mas a cena se desenrolava em câmera lenta. Ele viu o homem levantar a arma, mas antes que pudesse atirar, Mateus, sem pensar, atacou-o em uma tentativa de desarmá-lo. O golpe foi violento, mas na luta, a arma disparou. O barulho ressoou e o mundo de Lucas desmoronou. Ele se virou para ver onde a bala tinha ido. O olhar de terror em seus olhos se transformou em completo pânico ao perceber que o impacto havia atingido seu pai. A expressão no rosto do pai foi um misto de choque e dor. Ele caiu de joelhos, as mãos sobre a ferida. O caos se desenrolou principalmente em torno deles, mas tudo aquilo parecia absurdamente lento para Lucas. Não, pai! A voz dele ecoou desesperada, enquanto Ana e Mateus se tornavam sombras atrás dele, a cena pegando fogo de emoções e ação. O que estava acontecendo? Como isso poderia ter acontecido? As luzes da escola piscavam e a sirene da polícia aumentava, mas Lucas só conseguia olhar para o pai, que olhava de volta, os olhos cheios de dor e arrependimento. E nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Ele murmurou, com esforço: "Você é meu filho, Lucas. Tudo isso é por sua causa." As palavras dele ecoaram na mente de Lucas como um eco distante. E naquele instante, todas as certezas que ele tinha se desfizeram como pó ao vento. Segredos que pareciam estar escondidos nas sombras da vida dele agora se expunham. Quem era ele, afinal? O que isso significava? E a realidade do que estava acontecendo rapidamente se tornava uma armadilha mortal. Lucas olhou para Ana, para Mateus e depois, lentamente de volta ao pai. O que isso significava para o enigma que sua vida se tornara? A confusão pairava enquanto o desespero envolvia o coração dele. As perguntas se amontoavam, o medo crescendo. Ele tinha que entender. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a que custo? Então uma réstia de luz iluminou o espaço e uma mulher apareceu no fundo da sala, pálida e com um ar de autoridade que fez todos congelarem. "Chega! Basta!" Sua voz cortou a tensão como uma faca. Ela usava um vestido com o simbolismo da família que Lucas nunca tinha visto, algo cerimonial e angustiante. "Quem é você?" Lucas perguntou, a voz trêmula. A mulher olhou diretamente para ele. "Sou sua mãe, Lucas, e você não tem ideia do que realmente aconteceu." Naquele instante, o chão sob seus pés pareceu desmoronar. Uma onda de primeiras memórias não vividas começou a invadir sua mente. Ana, pálida, levou as mãos à boca. O que a mulher estava dizendo? Como assim, sua mãe? "Não, isso não pode ser verdade!" Lucas gritou, desesperado. "É verdade. Eu fui forçada a deixá-lo com seu pai, porque a verdade não deveria ser revelada agora. Mas é tarde demais." A tensão na sala subiu a um nível insuportável. O olhar dos encapuzados se voltava para ela, e os sentimentos de Lucas ferveram com a dor da revelação. "Tudo isso é uma armadilha, Lucas. Você nunca esteve seguro. Eles estão atrás de você, atrás de seu poder." Ela hesitou, percebendo a gravidade do que estava revelando. A urgência no ar era quase palpável. "No meu poder? Que poder?" Lucas estava em choque. O que isso significava para tudo o que ele conhecia? Mateus e Ana trocaram olhares confusos,
e Lucas sentiu como se estivesse no centro de um furacão. A mulher continuou: Você não sabe, mas há muito em jogo. Você é a chave para uma guerra que começou muito antes de você nascer. A sala vibrou com essa nova realidade. Cada pessoa ali sentia o peso daquele momento. Lucas estava em um infindável labirinto de mentiras e revelações. O que ele faria a seguir? A verdade ainda estava tão obscura, e com isso veio um novo dilema, uma nova escolha: seguir o caminho da verdade ou mergulhar ainda mais na mentira. O que aconteceria a partir dali? E quando tudo parecia que ia desabar, um dos homens encapuzados se moveu, modificando a adrenalina no ar. Ele tirou o capuz, revelando um rosto que Lucas nunca esperava ver. Seu coração parou. Era seu amigo da escola, Felipe. A traição era como uma lança atravessando seu peito. Lucas, você não pode ficar. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. O olhar de Felipe era uma mistura de desespero e determinação. Ele parecia diferente, como se tivesse se transformado em outra pessoa em um piscar de olhos. Eu sou parte do plano, Lucas. O que sua mãe não te contou é que essa guerra é maior do que imaginamos. E você não está apenas no meio dela, você é parte dela. As revelações se sucediam e a confusão tomava conta de Lucas. Ele queria crer em Felipe, mas as palavras do amigo soavam como uma traição. Você estava me espionando? Como você se atreve a me dizer isso agora? Felipe avançou, quase implorando. Não é o que você pensa. Você precisa confiar em mim, Lucas. Você está em perigo e sua família tem segredos que não devem vir à tona. Lucas sentiu o cerco se fechar. O que ele acreditou estar claro se tornava nebuloso. As certezas se transformavam em incógnitas, e os laços de amizade e sangue pareciam se desfazer em um turbilhão de conflitos. O que você quer dizer com perigo e segredos? Lucas gritou, sua voz carregada de desespero. Felipe se virou para todos, o olhar intenso. A única saída é unir forças. Precisamos lutar juntos contra o que vem. E se você não entender isso agora, pode ser tarde demais. A sala estava carregada de tensões. Todos olhavam para Lucas. Ele estava diante de uma encruzilhada. A escolha moldaria não apenas seu destino, mas de todos ao seu redor. E enquanto o caos se desdobrava ao seu redor, o peso da decisão se tornava um fardo insuportável. A pergunta permanecia suspensa no ar. Em quem confiar? Que caminho seguir? O sol já se punha, tingindo o céu de vermelho e laranja, quando Maria e João se encontraram pela última vez no velho parque da cidade. Eles estavam nervosos, a tensão no ar era quase palpável, como se algo extremo estivesse prestes a acontecer. Maria olhou para João, suas mãos tremiam. Acho que chegou a hora, né? Disse ela, a voz embargada. Ele assentiu, o olhar perdido nas árvores que balançavam com o vento. Os últimos meses tinham sido uma montanha-russa de emoções. Eles enfrentaram segredos, traições e a dor de perder pessoas que amavam. Uma luz de esperança havia surgido após toda a tempestade, mas ainda assim a incerteza permanecia. Eles sabiam que aquele encontro era a chave para virar aquela página e seguir em frente, mas os fantasmas do passado ainda rondavam. Eu me lembrei do dia em que tudo começou. João começou, a voz sofrida. Naquela festa, você estava tão linda dançando. Eu nunca pensei que acabaríamos assim. Um nó se formou na garganta de Maria. Era difícil acreditar que tinham quase se perdido um do outro, mas ali estavam, decidindo o destino. Vamos terminar isso de uma vez. Precisamos de paz, Maria respondeu, sentindo lágrimas querendo escapar. De repente, um grito cortou o silêncio do parque. Um grupo de amigos riu e brincou, mas a risada soava distante para eles. O peso dos sentimentos envolvia Maria e João, um universo só deles, onde o tempo parecia parado. Você ainda me ama?
Ele perguntou, com um brilho de esperança nos olhos. Maria hesitou. O amor era uma coisa complicada, uma mistura de momentos bons e ruins. Eu amo quem nós éramos, ela respondeu com a voz firme. Mas precisamos nos amar como somos agora. A conversa fluiu, intensa e cheia de emoção. Entre lágrimas e risos, relembraram os momentos bons, as aventuras, os sonhos, os planos, mas também os erros, as feridas abertas que ainda pulsavam. O nó na garganta de Maria se apertava a cada lembrança. Quando o céu escureceu, eles sabiam que era hora de se despedir. João pegou a mão dela e, por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Promete que vai se cuidar? Ele perguntou. Maria sorriu, uma mistura de tristeza e esperança. E você também. Nunca se esqueça do que vivemos. E com isso, um abraço apertado foi o último gesto entre eles. Um abraço que prometia afeto, mas também uma liberdade necessária. Quando se afastaram um do outro, o peso da decisão ainda estava presente. O futuro era incerto, mas pelo menos tinham dado um passo. Maria olhou para trás uma última vez antes de seguir seu caminho, e em seus olhos havia uma mistura de gratidão e saudade. E nesse momento, enquanto as estrelas começavam a brilhar, a história de Maria e João chegou ao fim. Mas as perguntas permanecem. Será que um dia se reencontrariam? E o que seria deles, agora que tomaram seus próprios rumos? Antes de ir, eu tenho um pedido urgente. Você precisa se inscrever no canal imediatamente, para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Não espere nem mais um segundo. Aperte o botão de like agora e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. E compartilhe esse vídeo com urgência com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de mostrar seu apoio ao canal.